Olá, amigos do Caxias Business. Hoje um dia muito importante aqui para o nosso podcast. Haja vista que estou recebendo a Internet Sul, a diretoria da Internet Sul, o conselho da Internet Sul, mas um dia de extrema felicidade a mim, pois a Internet Sul faz parte da minha vida, certamente aqui também dos meus colegas. Então, felicidade plena, não vamos chorar, não é isso, né? Não vamos se emocionar, mas que bacana, estou muito feliz. Internet Sul, em Caxias do Sul, hoje, né, 15 de abril, amanhã, 16 de abril, temos Internet Sul na estrada, Presidente Fábio Badra, né? É isso? De São Francisco de Paula, Caxias do Sul. Seja bem-vindo. Obrigado, conselheiro Vergani, a todos os internautas aí que estão nos escutando. Uma satisfação imensa estar aqui no Caxias Business, né, promovendo a Internet Sul, promovendo a Internet Gaúcha, onde amanhã nós teremos um evento muito importante dentro do setor. Conheces bem aí como ex-presidente, e aquele momento de unidade setorial, aquele momento do diálogo, do compartilhamento, do aprendizado, aonde a gente reúne, né, provedores de internet da região, aqui da Serra Gaúcha, né, e naturalmente de todo o estado, para poder conversar e trocar, ter muita troca sobre pautas relevantes do nosso setor. Então, fala inicial aqui, saudando mais uma vez a presença da Internet Sul aqui, e muito obrigado pelo convite, conselheiro, prazer estar aqui. Valeu, presidente. Temos aqui também ele, o Alex, eu falo ele, né? Já falamos há 2 semanas atrás, estávamos em Minas. Alex, seja bem-vindo a Caxias do Sul. Você da RBT, diretor de marketing da Internet Sul, conselheiro, ex-presidente, pô, tu é o cara. E aí, seja bem-vindo. E aí, Vergani, então, aqui todos fazem trabalho voluntário para a Internet Gaúcha. A gente tem muito orgulho do que a gente realmente fez por esse setor, né? Estamos aqui no pré-evento da Internet Sul, é o Internet Sul na Estrada, comemorando também um número muito grande de inscritos. Vamos ter mais de 200 pessoas nesse evento. 200 pessoas. Quando começou era 20, 30, 200. A gente imaginava umas 100 pessoas pela semana que e tudo. Então está superando, está sendo muito bacana. Acredito sim que esse evento vai ser muito importante para nós, as pautas são importantes. Inclusive, Fabiano vai estar no palco junto conosco também, falando um pouco sobre a vida, a trajetória. Mas é isso aí, é esse trabalho que a gente faz aqui e realmente é gratificante para todos nós. Muito bem. Olha só, para os nossos internautas, aqui os caxienses, mas todos os gaúchos aí associados da Internet Sul, a Internet Sul ela se destaca atualmente por conta dos grandes eventos que ela vem desenvolvendo, né? O nosso maior evento é o Link SP. Eu vou passar a palavra agora para o nosso conselheiro, Ivonei Lopes, que vai, além de se apresentar, vai contar um pouquinho dessa história, quando nasceu esse negócio, por que Gramado, por que Link SP. Eu sei que agora quem está tocando é o Alex, mas tem uma troca aí, você, o Paulo Todeschini. Contem para nós aqui, Ivonei Lopes, nosso eterno presidente da Internet Sul, conselheiro. Seja muito bem-vindo a Caxias do Sul, Ivonei. Muito obrigado, Vergani. Obrigado aos internautas aí acompanhando a nossa live. É um grande desafio, né? Nós iniciamos aí a nossa trajetória, a nossa caminhada, todos muito pequenos, né? E depois chegamos num nível aí que a gente precisava o evento tomar um porte de grande, né, Paulo? Então, nós estávamos numa reunião, na época o presidente Magno foi no feito o desafio, né, de nós sairmos do evento de hotel, né, os hotéis ali que a gente usava a recepção do hotel, juntava todos os associados e alguns outros participantes. Nós estamos falando aí de 30, 40 pessoas, como o Vergani colocou, às vezes até um pouquinho mais, mas nunca chegávamos a grandes eventos, né? Como esse aí agora 200, né? Só um Internet na Estrada, 200 participantes. Então, nossos eventos em Gramado era de 200, 300 participantes também, e nós queríamos mais. Aí o primeiro evento Internet Sul aconteceu o primeiro hoje Link SP. Quantas pessoas no evento, o ISP, o Link SP? Hoje são mais de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. A edição 2025 vai ser quando?
vai ser dia 28 e 29 de agosto, em Gramado, no Serra Park. Ok, desculpa, Ivonei, mas eu Não, vou perfeito. aproveitando. Essa Nós dinâmica é o começamos podcast. no primeiro link SP, a gente pretendia colocar 700 participantes, quebramos a marca de 1.000 participantes, muito com a ajuda do Alex, que já era conosco ajudando na diretoria de marca, estava chegando aí nesse sistema, mas muito do Paulo também, porque o Paulo disse que esse desafio seria possível se nós trabalhássemos forte, né, Paulo? Com certeza. E com certeza a gente está aí agora vindo, né? Então, quebramos a marca de 300 nos hotéis, agora depois link na estrada aí, 200, né, Fábio? E agora chegando no link SP, começando com 1.000 e chegando a 3.000, que é a marca que o Alex quer. Então, é um trabalho, que nem o presidente estava falando, é de todos os conselheiros, né? Os 11 conselheiros que fazem parte da nossa associação, né? Todos participando, mesmo aqueles que já venderam seus negócios, mas continuam ainda ajudando, colaborando conosco, sempre dando um conselho bom para o presidente, né? Do caminho que tomar. Estamos com vários desafios, mas eu queria passar a palavra já, se o assunto é evento, né? Seria esse o meu relato dos eventos. Claro. Obrigado, Ivonei. É bem importante o teu relato. O Ivonei também é um provedor de internet. O Ivonei vem lá de Dois Irmãos, aqui Gramado, a tua terra natal, Alex, é? Minha terra natal é Santa Maria do Herval. Santa Maria do Herval. Ao lado de Gramado. Isso mesmo. Aqui é São Francisco de Eu Paula. sou mas... natural de Santana do Livramento. Olha só. Lá na fronteira onde o vento faz a curva, conselheiro. Mas aí, por questões da vida, eu fui levado para São Francisco de Paula, onde também, obviamente, me sinto já um serrano, né? De carinho, né? Com certeza. Isso é Rio Grande do Sul, isso é Internet Sul, né? O Ivonei hoje em Dois Irmãos, mas tem provedor em Três Coroas, ele Porto Alegrense, mas vamos ao Porto Alegrense aqui da mesa, então, que vem da capital, né? Paulo, Todo esquerdo. Seja muito bem-vindo a Caxias do Sul, né? Obrigado, Vergani. Bom, Porto Alegrense, a gente tem que falar o dia, né? Dia Porto Alegre, né? Então é isso, são 10 anos de Internet Sul, né? Entrei ali vindo do mercado de operadoras, queria trazer conhecimento, queria compartilhar conhecimento, acabei conhecendo muita gente, fiz muitos amigos, né? Conheci o Ivonei, que é um empreendedor serial, né? Quantas operações tu já passou, Ivonei? O Ivonei já passou por... Fundação 5, Paulo. 5, todas... Todas de pé e bem ainda. Muito grandes, né? Aí quebrando, acho que os 30 mil, se não me engano. Mais 80 mil quase. Que legal. Então, é bacana, é um legado que nós deixamos, né? Exatamente. E aí, ao longo do tempo, fomos entendendo que era um caminho irreversível por conta dessa questão que a proximidade que o provedor tem. Eu acho que esse era o grande diferencial, que eu enxerguei isso há 10 anos atrás e entendi que era um movimento irreversível e se mostrou uma escolha acertada, porque o mercado acabou assimilando isso. As pessoas precisam de proximidade, precisam de contato, né? Viajava bastante pela Internet Sul também e pude perceber que havia um espaço para um evento, né? Foi o que aconteceu naquela fatídica reunião, né, onde a gente estava lá e nós propusemos, inclusive fui eu que propus para o Magno, disse, cara, eu acho que está na hora da gente dar um salto aí de qualidade. Né? Acho que a gente pode fazer um evento maior, existe muito dinheiro, eu estou vendo que existe uma movimentação muito forte. Essa indústria de fato amadureceu. Muito. Né? Você que vem justamente das grandes operadoras, Telco, também um pouco da história do Narciso, vamos já falar, mas que bacana tu ter visto isso há 10 anos atrás, mas todos nós pequenos, como o Ivonei comentou, e a gente realmente cresceu, essa empresa, essa indústria amadureceu, né? E é através desses caras locais que tu falou que nós temos um estado conectado, não é isso, certeza. Eu queria dar uma palhinha, Paulo, claro, por favor, se me permite. Claro. Nós iniciamos fazendo a primeira conexão de internet no Brasil. Os provedores de internet. E após isso, hoje nós já estamos no ranking, né, que tu poderia colocar também aí, nós temos 55% do mercado hoje de conexões de banda larga fixa hoje. Então isso é um privilégio para nós, né, estar
neste movimento desde o início. Mas o Todesca, como eu já disse, vou repetir, passando a palavra a ele, foste um dos pioneiros de sair de uma grande indústria, vamos dizer assim, das grandes telco, telecom, e vir acompanhar a nossa caminhada. Muito obrigado, viu? Obrigado é trabalhar com vocês, agradeço pela oportunidade. A visão foi muito simples, Vergani. Nós tínhamos muita gente desatendida, né? Eu comecei com a parte de infraestrutura e conversava com muitos empresários, mas eu sempre via muita carência na parte de telecomunicações, né? Comecei a trabalhar com fibra ótica em 2001, né, com a Intelig. Tenho que falar isso, sempre falo disso e não posso deixar de falar, porque desde 2000 que eu trabalho com esse negócio. E quando chegou em 2013, eu disse, cara, acho que chegou a hora da gente mudar um pouco o foco. Estou viajando bastante, conhecendo bastante provedores, viajando o Brasil inteiro, Manaus, Minas Gerais, interior, Goiás, tudo que é lugar. E eu percebi que havia uma distância muito grande entre o serviço que as operadoras ofereciam e o serviço que as pessoas queriam contratar. Entendi. E isso eu entendi que seria um fato gerador de uma indústria que precisava crescer, porque havia muita demanda e havia necessidade de conexão. E além de crescer, houve muita prosperidade. Houve muita distribuição de renda. É muito importante frisar isso também, que houve muita distribuição de renda, que empoderou esse setor também. Maravilha. Narciso, você também, um executivo, sempre transitando, orbitando o nosso setor, né? E também se juntou a nós aí nos últimos 10, 15 anos a toda essa indústria gaúcha da internet. Seja bem-vindo a Caxias do Sul, aqui aos estúdios da X-Play, participando do Caxias Business. Vergani, muito obrigado pelo convite aqui. Aqui não, vamos dizer, hoje praticamente não é um podcast, é uma confraria entre amigos aqui, Verdade. né? Porque nos conhecemos há muito tempo, né? E é um ambiente extremamente agradável de estar com os amigos e falar sobre o nosso negócio, que é telecom, né? Tecnologia, todo esse impulsionamento da sociedade nesses últimos 20 anos aí se deu muito em cima do trabalho que a gente fez e que a gente faz até hoje, né? E tem essa caminhada longa já na área de telecom aí, também, que nem o Paulinho aqui, vinda de operadora, Big né? Telco, né? E também tive a minha empresa de provedor, passei por M&A, ajudei a fazer muitos M&As também aí nesse mercado, e mesmo tendo muito M&A, tem muito provedor ainda. E a gente está aqui, a gente luta diariamente pelo nosso associado, como Internet Sul. Hoje eu, mais uma vez como diretor da Internet Sul, a gente vê assim, o quanto a gente se doa diariamente, né, para ajudar, apoiar o nosso setor. Por exemplo, hoje de manhã, às 7h30 da manhã, fazer uma nota para a imprensa em 15 minutos para rebater algumas falas aí, né? Enfim, trabalhando pelo nosso associado e defendendo a nossa associação. Então, olha só, já que tu falou de confraria, a gente já está funcionando aqui pelo WhatsApp, eu estou solicitando aqui que a X-Play traga aqui um vinho, para a gente já abrir um vinho, nós vamos brindar aqui, um vinho da Serra Gaúcha, espero que vocês gostem, é o que temos, né? Mas, presidente Fábio, olha só, depois da apresentação de todos aqui, algo que é muito importante a gente colocar para todos os internautas, né? Claro que para a nossa indústria a gente sabe disso, o atendimento local, como disse muito bem o Todeschini, a gente está próximo, aqui está de Dois Irmãos, ali de Gramado, você de São Chico, enfim, os provedores aqui associados de Caxias do Sul. Eu tive a oportunidade de conhecer um provedor na Venezuela, um país humilde, onde a conexão da internet lá hoje por fibra é $60. Eu conversei com este empreendedor em Miami há questão de menos de um ano. Nós aqui estamos vendendo a $20, $30. Isso é fruto da competição desse serviço aberto. Isso não pode acabar, presidente Fábio, pois a gente está vendo muita coisa na mídia aí que nos deixa preocupado por questões de poste, depois vamos falar sobre isso, poste limpo, está aqui o Alex, mas este setor, quantas empresas são, quantos empregos, quantos associados, é uma grande indústria, né?
trazendo conexão a $20, 100 pila. Conselheiro, olha, muito bem colocado, né? Eu acho que é importante, em cima disso, eu acho que é importante compartilhar com os internautas informações extremamente relevantes do setor. Esse setor hoje, no Brasil, são mais de 20 mil empresas, né? E essas 20 mil empresas aqui no Brasil hoje detêm em torno de 55% a 60% do mercado. E o bacana dessa trajetória toda é que foram brasileiros que conectaram o Brasil. Eu costumo sempre dizer isso, né? Disse isso para ministro das comunicações, disse isso para a Anatel, disse isso para todo o nosso ecossistema, que tu conheces bem, que este setor foi formado por brasileiros, não por empresas estrangeiras. E são empreendedores brasileiros que promoveram a inclusão digital do Brasil, e hoje eu não consigo enxergar como o nosso país estaria sem essas empresas hoje. E cresceram da forma que foi possível, cresceram como foi possível, empreenderam, foram corajosos, né? Dentro de um ambiente de negócios dentro do nosso país difícil, né? De cargas tributárias altíssimas, de uma série de desafios importantes. Sem né? acesso a capital, fazendo com recursos sem próprios, acesso a capital, se endividando. E nós foi aí por aí, né? Mas foi um trabalho, de certa forma, muito bonito ao longo desses últimos 20 anos e que agora, ali a partir da pandemia, né? O nosso setor se tornou essencial por decreto, né? A essencialidade do nosso serviço, tão importante hoje quanto energia e água. Então nós aqui como Internet Sul estamos atentos a todo e qualquer movimento que queira de alguma forma prejudicar esse setor ou impor algumas restrições, seja de qualquer ordem. Nos negócios, né? Ele sempre que cuidou da nossa expansão da Internet Sul, Todeschini, nos negócios, trazer dinheiro novo. Ele, presidente, e Alex já veio me visitar aqui alguns meses atrás, olhou esse estúdio. Não, porque nós vamos ter que fazer uns negócios, podcast na Internet Sul, contigo e tarará, biriri. Mas negócios, me fala, Todeschini, o mundo dos negócios para esses provedores todos. Só resgatar a fala do Fábio da questão da essencialidade, né? Importante. Que eu acho que foi um status, né? Que deixou de ser status e virou uma regra. Nós somos essenciais. Isso durante a pandemia, se a gente parar para medir a importância que a internet teve, foi essencial. É essencial. Por quê? Porque as pessoas só tinham a internet para se comunicar, né? Então todo esse esforço, todo esse desenvolvimento, todo esse patamar que a internet alcançou, esse status, é graças justamente ao trabalho desses provedores também, que cresceram muito, né, Narciso? Não sei se tu estava numa operação nessa época também, quer falar um pouco? Com certeza. Esse ponto de essencialidade durante a pandemia foi onde que nós, como país, né, a gente conseguiu manter a máquina girando. Exatamente. E a esperança nas pessoas também. A esperança das pessoas, o trabalho, a sobrevivência das pessoas passou pelo trabalho que a gente faz. Exatamente. Esse é o ponto principal e esse é o ponto que nós, como associação, nós trabalhamos, né, diuturnamente aqui, trabalhando para que os políticos, o governo, todo mundo saiba civil, que realmente, né, que esse trabalho realmente é importante, e mesmo como pegar também a palavra do presidente aqui, é feito por brasileiros. Isso. É dinheiro daqui, que está aqui, que fica aqui, que gira aqui, e tem que se ter um outro patamar de avaliação dessa camada de serviços. Como o conselheiro Ivonei comentou aqui, são 55% hoje do nosso mercado de banda larga fixa é feito por nós. Tem que ter um peso de avaliação dos governantes em relação à carga tributária, em relação às condições de trabalho, de isonomia de trabalho com Big Telcos, né, para a gente ter, digamos assim, continuar impulsionando economicamente o mercado onde está.
Mas aí nós vamos entrar num contexto onde nós vamos entrar num embate, porque o que gerou esse mercado foi a assimetria e o que deve ser preservado. Voltando à pergunta do Vergani sobre Vamos os lá, negócios. É isso. Então, hoje, 2025, nós temos que atentar por uma coisa. A camada de infraestrutura, ela está resolvida. Eu afirmo isso categoricamente onde eu vou. Falo pouco, não gosto muito de me expor, tenho um perfil mais discreto, mas as pessoas que conversam comigo sabem disso. Tu investisse nessa segunda camada, que é a camada que para mim agora prepondera na área de negócios. Eu acho que os provedores têm que estar atentos a novos negócios, principalmente nas camadas de aplicação. Nós estávamos na camada de infraestrutura, a camada de infraestrutura ela se pagou, ela se estabeleceu, ela cresceu, ela prosperou e ela tomou conta do mercado. E já existe comunicação para tudo. Eu falo isso com experiência porque no anos 2000, lá, 1999, eu tinha uma fábrica de software, a minha empresa era voltada para a área de aplicação. E eu, na dor, eu descobri que a camada de infraestrutura não funcionava. As pessoas até queriam viver isso. Sim. E essa transformação veio na pandemia e veio a essencialidade. E agora é o ponto onde a camada de aplicação passa a fazer a diferença no mercado, Vergani. Esse é o novo mercado. Tu já está lá com o teu super app, tu já entrou nessa demanda aí, né, Vergani? Então, o mundo dos negócios agora passa por isso. Vai continuar fluindo essa esteira de capital, porque quando a gente vai trabalhar com os gringos, a primeira coisa, revenue stream. De onde é que veio o dinheiro, Paulão? Revenue stream, where is the money? Não, o dinheiro está aqui. Ok, beleza. Como é que a gente chega nele? Bom, então vamos montar um plano de negócio. Muito aí a bem. Pergunta que eu faço para ti, Vergani, quando é que tu inaugura Explay Venezuela? Só conta para nós. Hermano, quando te vas a Venezuela? Olha só, essa infraestrutura que vocês bem comentaram, né, que realmente vocês foram bandeirantes, nós fomos bandeirantes da internet, né? Eu gosto de fazer sempre essa analogia. A gente também teve algumas coisas que a gente não construiu tão bem por conta do fazendamento e não do planejamento. Daqui o Narciso, né, que veio justamente para nos auxiliar nessa parte de projetos, de cabo nos postes e tudo mais, da engenharia. Mas, Alex, aí o nosso líder máximo no Poste Limpo, com a licença do nosso presidente. Essa campanha Poste Limpo, um assunto muito sensível no setor brasileiro todo de telecom, a própria sociedade civil organizada, preocupada com isso. O que essa instituição chamada Internet Sul está fazendo nesse sentido, Alex? Então, a gente tem um movimento da Anatel que lá atrás fez sim um esforço para facilitar para que várias empresas realmente atuassem no setor de telecomunicações, e hoje a gente tem mais de 20 mil empresas no Brasil atuando. E da mesma forma, a própria regulação não estava preparada para esse movimento que aconteceu. Então a gente tem hoje uma resolução conjunta de 2014, ditando as regras do compartilhamento de infraestrutura, mas ela não comporta o cenário que a gente vive. Então, a gente tem situações onde a gente tem uma situação muito grave, onde a concessionária de fato não faz a devida gestão do poste como deveria fazer. A gente também não tem um cenário inclusivo para as empresas, onde as empresas têm segurança operacional. E a gente aguarda no mercado que, em algum momento, quanto antes possível, a gente tenha uma nova resolução conjunta. Pausa. Para tudo, conselheiro, para tudo. E todo bolo precisa de uma cereja, não é isso, Fábio? Então faça aí, presidente, a apresentação dessa moça que está chegando aqui. Poxa vida, doutora Andréia, aqui com a gente, a nossa diretora jurídica da Internet Sul. Doutora Andréia, uma liderança importantíssima da internet brasileira, uma referência para todos nós. E saudar aqui a presença da doutora Andréia para ilustrar esse bate-papo aqui junto conosco, né, doutora? Sempre um aprendizado muito grande junto contigo ao longo dessa caminhada e junto com os colegas aqui. Então, poxa, que bacana, né, a presença feminina, as mulheres da Telecom, não é, doutora? O movimento das mulheres aqui presente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, presidente. Obrigada, Fabiano. Olha que mesa, hein? Que honra minha participar dessa mesa. E sim, representando o Link das Mulheres da Internet Sul, né? Amanhã teremos um momento bem especial. Estava lá agora na SIC,
né, dando uma olhadinha. Já estamos com o evento assim com o maior público de todos os na estrada. Vocês já devem ter, né, comentado isso. David, um recadinho para ti. 100% vendido. Isso, 100% vendido. Então, muita alegria, né? Um momento de muita alegria receber a Internet Sul aqui em Caxias do Sul, né, Fabiano? Então, a doutora Andréa chegando aqui conosco, participando também, tem uma aguinha aqui para ti, depois nós temos o vinho e a gente só está em conversas bem tranquilas, Andréa. Aqui estamos falando um negócio chamado poste, que o Alex está falando, poste limpo, é só coisa tranquila, a gente não precisa de Pauta advogado. suave, conselheiro. Não precisa Pauta de advogada. suave. Só pautinha suave, mas claro, nós vamos beber, né? Vamos beber. Fala, Alex, continua aí. Então, Poste limpo. agora estava interessante, estava mais animado. Mas enfim, a gente tem esse problema complexo do poste e a Internet Sul, então, viu que como não tem uma solução regulatória até o momento, entendemos que através de uma promoção de uma cultura de limpeza, de colaboração, a gente conseguiria sim fazer um movimento que talvez não resolvesse totalmente o problema do poste, mas iria conseguir, ao menos, mitigar um pouco das dores que a gente tem no dia a dia, que é aquele cabo solto no poste, que muitas vezes uma prefeitura não sabe de quem é o cabo, de quem é o poste, quem faz a limpeza, quem não faz. Então, a Internet Sul serve como interlocutor, muitas vezes, explicando como funciona a questão do compartilhamento no contexto de resolução conjunta e também fazendo a proximidade dos provedores junto com o poder público para que a gente possa, através de ações de limpeza ou através de grupos de WhatsApp, coisas simples e que funcionam, fazer esses mutirões de limpeza, esses trabalhos diários e assim sendo sustentável o nosso setor. E, Alex, o Todeschini comentou, né, sobre essa questão local. E aí eu vou pedir ao Narciso que esses empreendedores todos, você também, né? Você nasceu lá em Dois Irmãos, tem negócios lá, tem cabo de fibra ótica lá. O Fábio já falou que nasceu, né, em Santana do Livramento, mas hoje reside em São Francisco de Paula, tem cabo lá. E se nós, provedores, não conseguirmos organizar, a limpar, higienizar os próprios postes da nossa cidade onde moramos, quem, né, vai conseguir fazer isso, né? E eu vejo isso um papel brilhante, uma baita sacada da Internet Sul. Parabéns a todos vocês, porque como local vocês estão lá subindo e organizando coisas que aquelas gigantes a gente não vê lá em Dois Irmãos, lá em São Chico, lá em São Borja, não é isso, Narciso? Exatamente. É tão forte já a presença desse projeto Poste Limpo, né, criado pela Internet Sul, que alguns entes já acham que a Internet Sul é a responsável pelo cabo. E ela não é. A responsável são os associados, são as empresas que passam o seu cabo lá. A Internet Sul veio junto nessa ideia para, sim, organizar essas empresas de uma forma a fazer os mutirões, a fazer a limpeza, fazer a organização, deixar o ambiente limpo e organizado, né? E é um trabalho contínuo, ele não é um trabalho que vai passar uma vez numa rua e vai se resolver. Ele é um trabalho contínuo e ele tem que Só vou pedir licença aqui que o host agora vai trabalhar de garçom, mas tu pode continuar. Tá bom. Quem sabe faz ao vivo. Tá bom. E esse trabalho como associação, ele tem o viés também de olhar para o associado, fazer a comunicação com a prefeitura, Ministério Público, com todos os entes envolvidos nesse processo, com a concessionária, né? E também, digamos, movimentar essa massa toda. Esse é o principal papel da Internet Sul. Ela não é dona dos cabos. Ela ajuda no processo e ela aglutina todo mundo, direciona, esse é o jeito certo. Tanto que funciona o processo, né? Funciona Gramado, Canela, Morro Reuter, Erechim, Passo Fundo e outras cidades. Caxias do Sul também, eu vou ter que fazer uma menção aqui e convidando o Ivonei, né? É um empreendedor que está investindo aí, estamos nessa jornada junto em relação a Fixer.
é uma startup, a Andrea, o Ivonei e eu, mas comenta um pouco, né, desse trabalho utilizando-se de camada 2, como hoje a gente aprendeu aqui com o Todeschini, de inovação em Caxias aqui com o Sandbox, Ivonei. Como somos pequenos empreendedores e somos 20 mil, né? O Alex colocou muito bem, né? É difícil colocar 20 mil empresas em um poste, né? Que seria, obviamente, nem todas trabalham na mesma região, mas pela lógica, todos teriam direito de trabalhar em todo o Brasil, né? As 20 mil empresas pela nossa licença hoje SCM. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que aqui em Caxias do Sul nós já fizemos um projeto muito interessante em cima de uma lei mundial, né, e que se tornou uma lei aqui de Caxias do Sul, que depois o doutor André pode falar um pouco mais sobre a lei, que a gente está amparado aqui, para justamente colocar um projeto, presidente, que parasse de pé, né, que nós pudéssemos ter preço, os provedores pudessem ter preço e organização no seu, e pudesse unir-se a um ponto de fixação, que são 7 hoje de um poste. Então, para você ter uma ideia hoje, se nós temos aí, vamos falar em 100 empresas em Caxias do Sul, e nós temos só em 7 posições do poste. 5 a 7, né? Muitas vezes é 5 e chegando a 7, né, Narciso? Tu é mais técnico aí do que eu nisso. Então, o grande desafio é ter espaço para todos. Então, a gente criou aí uma sistemática, né? E trouxe para o Executivo Municipal apresentando aqui na rua Os 18 do Forte, que é uma rua muito conhecida dos caxienses e agora de todo o Brasil, porque esse modelo é replicado para o Brasil. Esteve aqui presente presidente de outras entidades, assim como o presidente Fábio também, da Internet Sul, né, conhecendo esse modelo e, obviamente, claro, é uma das soluções que tem, assim como tem muitas soluções do Brasil, né? E, Fábio, falando um pouco agora, vamos trocando a bola aqui, eu como host tenho que fazer esse... Eu não jogo tênis, né? Como alguns aqui da mesa, como você, que... Inclusive, joguei correu. uma partidinha hoje de manhã pelo ranking lá, um joguinho de 3 horas, duríssimo. Uau! Ganhei, Aê! mas tô sentindo aí o pós agora aí. Mas não é fácil o seu número 1, né? Número 1 do ranking. Não é fácil o seu número 1. Parabéns. Então parabéns. não é fácil. Vamos lá. Mas é do Rio Grande do Sul, é de São... Não, agora... São Cepé. Conselheiro, agora eu sou veterano, eu fui conselheiro. O melhor surfista da Praia agora eu só D'Ancona, jogo tinha no clube. Tô brincando, presidente. Mas, presidente, nessa indústria de telecom, de provedores que fizeram projetos gigantescos com recursos próprios, hoje a Internet Sul está também auxiliando em busca de recursos, seja a nível internacional. Gostaria que tu comentasse um pouco disso, pois eu tenho certeza que os internautas, ouvindo isso, conseguem compreender a grandiosidade já dessa indústria. Porque muitas vezes a gente anda pelas ruas, olha, aquele carinha ali era o puxador de fio, que era pro radinho. Não, o Todeschini falou, essa galera prosperou, essa galera emprega muita gente, essa galera tira nota fiscal, essa galera paga muito imposto, né? E agora a gente também está sendo visto por players internacional de fomento, né, financeiro, né, presidente? Conselheiro, se tem uma pauta que eu fico extremamente à vontade para falar, é essa. 100% à vontade para falar essa pauta. Bom, importante registrar para os internautas algumas informações aí que são importantes. Primeiro, os provedores de internet nas suas cidades são líderes, eles são referências, eles são empresas extremamente importantes nas comunidades onde atuam. Ou seja, eles têm uma responsabilidade social e econômica hoje muito grande. Ou seja, qualquer provedor de internet que está em qualquer cidade do Rio Grande do Sul do Brasil, ele não pode desligar as suas redes, porque se acontecer isso, ou se acontecerem problemas de estrutura, o impacto econômico e o dano econômico que causa na sociedade local é extremamente grande. Então, existe hoje um entendimento da responsabilidade que cada provedor tem que exercer dentro da sua operação. E falando em responsabilidade, falando em infraestrutura, exatamente isso é o que foi impactado nas enchentes do ano passado. Aí eu vou fazer a relação com o que nós vivemos ano passado, né, que foi o cenário de destruição,
um cenário onde 30% das telecomunicações do Rio Grande do Sul foram afetadas, a gente está falando em mais de 600 mil acessos, e uma informação importante também para compartilhar com os internautas é o seguinte: quando a gente fala de banda larga fixa, a gente está falando em cadeia produtiva, a gente está falando em fibra óptica, a gente está falando em residências, em governos, em comércio, indústria, em absolutamente toda a cadeia de produção econômica está em cima das redes de fibra óptica. E nos dados móveis, né, quando a gente tem o acesso no celular, ele normalmente é um acesso, né? Normalmente a gente não faz a nossa atividade produtiva dentro dos dados móveis. Então, o que aconteceu com todo esse cenário de distribuição? A Internet Sul, hoje, né, aliás, por necessidade e por responsabilidade, ela liderou um processo importante de busca de recursos, né, para a reconstrução da conectividade aqui no Rio Grande do Sul, através do Ministério das Comunicações, né, onde existe o FUST, que é o Fundo de Universalização das Telecomunicações, que historicamente não era usado para o setor, né, um fundo para os internautas terem uma ideia de arrecadação de 1,5 bi por ano, né, e que não era usado para o setor. E quando começou a ser usado para o setor, ele era uma prerrogativa do BNDES, onde somente meia dúzia de empresas teriam acesso. Então, as 20 mil empresas do Brasil, que a maioria delas, né, paga FUST, paga seus tributos e que deveria ter moralmente a mínima condição de acesso a esse crédito, não tinha. E foi isso que a Internet Sul conseguiu, conselheiro, destravar o FUST para que os agentes financeiros pudessem ter acesso a isso na ponta. Aqui no Rio Grande do Sul, BRDE já está operando, o Badesul já está operando, outras cooperativas e bancos já estão entrando também. Eu não posso falar porque, obviamente, não estão confirmados, né? Mas esses dois agentes já estão operando o FUST. E, então, isso para nós é extremamente importante, porque ele vai servir para uma série de questões estruturantes, né, para os provedores de internet. Também importante ressaltar que nós somos procurados pelo BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, lá na época das enchentes do ano passado, com o objetivo de colaborar e contribuir para essa reconstrução. O que aconteceu aí, gente, dentro desse contexto? Houve uma parceria do BID com o Ministério das Comunicações para criarem um programa que se chama Acesso a Crédito Telecom, tá? Que foi um aporte do BID para o Ministério das Comunicações de $100 milhões, para que esse dinheiro seja usado em provedores de internet que atendam cidades de até 30 mil habitantes ou que tenham até 200 mil clientes, ou um ou outro. Então, este valor já está com o Ministério das Comunicações, né? Toda a forma de operação desse acesso a crédito telecom, ele está sendo estruturado nesse momento pelo BID, pelo Comitê Gestor do FUST, né? E vai fazer, a nossa expectativa aí, gente, é que no meio do ano, né, no segundo semestre ali, né, o acesso a crédito já esteja disponível e vai ser uma ferramenta fundamental para o setor poder se reestruturar, mas acima de tudo para o setor poder pensar no futuro, na tecnologia, na inovação, em todos os desafios que nós teremos aí pela frente. Parabéns, presidente, parabéns, Internet Sul, aquela velha palavra, Alex, que a gente fala de... Desculpa se me alonguei demais, Não, mas é que era... Estamos acostumados. Estamos acostumados. Que eram informações... não poderia deixar de falar a informação completa, né? Ele Então, resumiu. Ainda resumir. Olha aqui, ó, gente, já faltou água. Eu tava pensando, em vez de nós abrir um vinho, nós vamos abrir uma espumante, porque, claro que o vinho também tem o seu valor, mas hoje a gente tem aqui que brindar
comemorar aqui esse momento que a gente está junto, então vai ser uma espumante, tá? Já vou Registrar abrir. um protesto na queria mesa que que o Vergani botou um vinho espumante na nossa frente faz 20 já minutos vou que abrir, já. ele não abre. E a gente só tá, Abriu a gente só registrar tá, um a gente protesto só pra tá mesa olhando esse diretora. vinho aí, Só né, estamos olhando. Paulinho? Mas Mas não perdemos a fé, né? Jacomim, qual é a marca, Vergani? eles não estão patrocinando. Não, ele, então mas vira, então Jacomim, vira, vira o não, rótulo, não, é vira, vira, Jacomim, vira, uma vira vinícola o aqui que eu gosto muito. Mas tem uma moça que sempre diz o seguinte: nós temos que ser protagonista, né? Alguns anos atrás ela veio com essa moça, né? E realmente a Internet Sul foi protagonista nessa questão de busca de investimentos internacionais. Parabéns a ti, né? E a toda a sua diretoria. Vamos trocar aqui, vamos para cibersegurança, camada 2, China, Estados Unidos, poder, matriz econômica, o que está em jogo? Não precisamos entrar nessas questões geopolíticas, mas o seguinte, uma infovia, né, uma rede de internet é poder. Né? E o que, né, nós aqui, brasileiros que criamos a nossa própria rede, né, temos que cuidar dela. Nesse momento, eu peço para ti já sobre cibersegurança, já encaixando com a Andrea em LGPD, porque são cuidados que os internautas têm que ter a noção que essa galera aqui está fazendo acontecer. Né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem tudo que está por trás de um cabo de fibra ótica. Cibersegurança, Todeschini. Fibra óptica. Óptica. Eu gosto de ver obrigado. o homem falando. Óptica. Tá. Ivonei, só fazendo um parênteses, e aí depois... Eu vou abrir agora, já que tu me corneteou, né? Tá. Porra. Fazendo um parênteses, dá para passar 20 mil empresas num poste? Porque passa por dentro da fibra ótica, passa. Sim. Aê! Tem que estar organizado. E eu acho que nesse caso, nem só na rede neutra, mas eu acho que a organização é fundamental. Como o projeto de expansão brasileiro não foi um projeto planejado, ele foi um projeto que aconteceu de forma espontânea e não esporádica, foi um boom. Não houve um planejamento, mas eu acredito que agora tem que haver um regramento e tem que haver uma normatização. Claro, Narciso, mas depois eu tenho que voltar a falar dos Estados Unidos. A pergunta... Ao vivo, hein? Me disseram, não me quebra o gesso. Ô, Vini, desculpa, Foi falar se dos quebrou. Estados Unidos, falou dos Estados Unidos aí, pum. Deu. Mas continua aí. Vai, Narciso. Não, mas essa questão aí... Mas eu sei te interromper, te devolvo. Assim, o Alex já implementou o poste limpo e eu gostaria que ele falasse sobre a experiência dele depois. Certo, tá? exato. Que esse é o ponto onde que da ordenação iniciou o desordenado e nós precisamos ordenar tudo isso. A dita resolução em conjunto de 2014, ela veio para tentar ordenar algo que estava crescendo vertiginosamente, que era a instalação da fibra ótica. Óptica. Só que ela é tão falha que ela falhou totalmente. A resolução em conjunto, ela se tornou um papel que não serviu para praticamente nada. Nem para preço de referência. Nem para nada. Entendeu? E a morosidade em se estabelecer algo firme, imagina, isso é 2014, nós estamos em 2025 11 anos. e nós não temos algo ainda estruturado, só que nesse tempo todo houve todo o impulsionamento e o crescimento desse mercado fortemente. Ele vinha crescendo de forma gradual, só que depois de 2013 e 2014 foi exponencial o crescimento. Né? Então, o dito regramento que foi posto lá não conseguiu ordenar o que era para ordenar. Agora sim, né, gente? Paulinho, só fazendo um complemento. Ninguém imaginou, né, Paulinho, a proporção que tomou isso. Eu né? imaginei... Não, tô brincando. Talvez, não, tu certamente fosse um visionário, porque... Não, Paulinho, tu certamente sabia que esse era um mercado a ser explorado, como tu falou inicialmente ali. Pausa. Nós vamos ter que fazer um brinde aqui. Vamos lá. A nossa Internet Sul. Aí, né? Um brinde, Vida longa, saúde, vida como um bom gaúcho, um pouquinho prepotente, mas com muita humildade, mais ou menos. Um brinde às qualidades da Internet Sul. Aê. A soma das qualidades. E que não são poucas.
Paulinho, só te interrompendo, mas dizer o seguinte, talvez nenhum de nós Verdade. imaginássemos que... Da reserva 2 garrafas ali. Talvez nenhum de nós imaginássemos a Anatel ou qualquer que fosse chegar nesta magnitude. Alguém imaginaria que chegasse aonde chegou? E a doutora Andréia sempre diz, né? A gente fica falando do poste, do problema, e de fato é uma dificuldade, né? Mas o bônus também, que foi a conexão do Brasil, né? Que é um país continental e que foi praticamente conectado por isso, né? Então, só que isso é muito pouco falado. Claro. Então, eu queria aproveitar o espaço para dizer isso, né? Não era uma questão de se prever ou não, é uma questão de inclusão. Eu viajava muito, eu fazia 5.000 quilômetros de carro todos os meses. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, fora que eu viajava de avião. Então tu visitava as pessoas, tu era recebido, tu era bem acolhido. E principalmente tu percebia nas cidades o envolvimento daquelas empresas com a comunidade. Então era possível de se prever não que fosse haver um crescimento vertiginoso como aconteceu, mas que haveria sim uma expansão nesse sentido. Até fiz um texto uma época sobre isso, sobre essa força da interiorização que haveria, e o meu texto lá de 2014 eu acertei. Por quê? Porque tem muita proximidade, o provedor traz essa questão de proximidade, né? O Alex lá atende Tevald. Como é que é a pronúncia, Alex? Tevald. Tevald, que é Santa Maria do Herval, em alemão. Agora, quem que vai saber disso se não é o cara que tá lá? Cara de 2 irmãos ali, quem é que conhece a comunidade local? O Ivonei. Zweibruder. Zweibruder. Fui tomar um chopp com o Narciso. Porto Alegrense falando alemão agora. Zweibruder. Agora sim. Agora eu levei Na férias. verdade, o nome era Baumschneitz. Baumschneitz. É a pecada dos Baum. Qual operadora que vai conseguir descobrir isso? Não vai, porque os caras estão preocupados lá em aprovar orçamento para 2027, então sei o quê. O bônus do diretor. Principalmente os bônus dos diretores. Melhorar o EBITDA. Então, assim, Ivone, voltando um pouquinho essa questão, dá para fazer se for organizado. E acho que essa proposta de vocês da Fixer, e não estou falando porque eu estou aqui, porque eu falo abertamente, ela é muito interessante e inteligente. No momento onde, graças a Deus, não houve essa regulação, porque eu muitas vezes fui convidado para dar consultoria em provedores, e eu queria levar uma coisa muito regrada, normatizada, e eu entendi que quanto mais desorganizado fosse naquele momento, mas que houvesse um crescimento rápido, era melhor. Mesmo que fosse desorganizado, mas que fosse rápido. Paulo, eu queria te dar um dado. Manda. Meu primeiro cliente que eu ativei, o primeiro POP que eu criei e na cidade de 2 Irmãos, custou $2.400. Dólares. $2.400. Deus. Era um PC. Quantas uma garrafas marca de champanhe Samicia. dá isso, verdade? Olha pra vocês. É que tá em promoção eu aqui quero- a garrafa E de eu quero dizer mais uma coisa. Meu primeiro cliente também teve que pagar $2.400. Que foi Calçados Pegada lá. Nossa. Meu primeiro cliente. Merchan. Pastor? Então, isso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que a gente começou com $2.400 para cliente, e ó, é o custo nosso também, né? Hoje a nossa estrutura também é bem grande, né? E hoje nós entregamos toda a estrutura para o cliente gratuitamente, só pela mensalidade. Então, que nível a gente chegou? Para vocês terem ideia, quantas barreiras, né? Foram O rompidas. Vergani pode falar melhor que eu disso, porque ele também enfrentou isso. Pensei que ia me chamar de velho. Ai. Com esse teu cabelão branco. Sem contar aí. o descado. Tá geando, né? É Sem eu tô contar o perdendo discado que eu cabelo, deixo pra esse é o ti, né? O discado eu vou deixar pra ti. Tá, mas a conexão Ô, de deixa discado eu eu vou deixar contar pra você. vocês uma coisa. Conexão de discado. Eu ando passando laque, né? Mas aí eu falei em laque no cabelo. Aí meus filhos, pai, é fixador. Aí outro dia, fixador. Aí eu tô numa farmácia, olhei um fixador da marca Fixer. Eu já comprei uns 5 e disse, ó, quem adquirir da Fixer vai ganhar um fixador também. Eu tô brincando aqui, mas isso aí, continua. Só finalizando, então, essa questão se bem organizada, mas graças a Deus não houve essa organização, mas agora ela é necessária. Agora ela é necessária. Agora o mercado atingiu o pico, aí eu entro na tua pergunta. Do cibersegurança. Também, que essa Vamos pergunta lá. é complexa. Eu comecei a estudar cibersegurança, eu tenho um certificado CSO de 2004. Eu conheço o assunto já de muito tempo. Mas a gente entra na guerra... Nesse tempo tu na- era surfista, né?
Também. Tá. Também, né? Tá aqui, eu Do acho que Guaíba, X-Play, né? Tinha cabelão também, né, Paulo? Tinha. Mas voltando, então Segue, assim, essa guerra comercial hoje, Estados Unidos e China, ela é muito fácil de entender. Os Estados Unidos querem a abertura do mercado chinês para os aplicativos americanos. Porque todos nós que trabalhamos com internet, nós abrimos a estrada para alguém trafegar. E esses que trafegam são o quê? São aplicativos simples, tão simples quanto isso. A internet ela é um ambiente transacional. As pessoas fazem transações, seja no Tinder, que também tem muita transação no Tinder, né? Seja no iFood, seja no Super App, seja para tudo hoje. Ela é um motor principal de tudo. E como a China tem uma economia fechada, e ela não se abre, ela tem uma internet fechada, que não deveria se chamar internet, deveria se chamar ChinaNet, Isso. porque ela só funciona na China, né? Então, o que acontece? O Trump está fazendo uma jogada para forçar os chineses a abrir esse mercado, porque eles inundaram o mundo com os equipamentos deles, né? E não existe nenhuma conotação nisso. Mas o fato é que existe uma guerra hoje entre essas duas potências justamente para isso. O americano vive da camada de aplicação, por quê? Porque dá muito resultado. Olha, Paulo, olha só, eu também concordo contigo, né? Claro que por trás a gente sabe interpretar o que está escrito, né? Do problema, de todo o desafio que estamos vivendo, mas o ideal é interpretar o que não está escrito, né? E sim, tem uma guerra de poder aí gigantesca, inclusive eu falei de infovias, porque a questão de transporte, a gente sabe, eu acho que vocês estão acompanhando o que a China domina do transporte global, isso ficou escancarado aí na pandemia, né? O que nós dependemos também das fábricas chinesas, isso foi escancarado. Eu não vou querer entrar aqui em ideologia, etc e tal, disso, né? Mas tanto o Ocidente inteiro, né? A Europa está começando a entender o que está pegando. Nós também começamos agora a entender o que está pegando por parte dos Estados Unidos, porque democracia demais, muitas vezes, né? Ou liberação demais, né? Dá problema. Os Estados Unidos liberou muitas coisas, pode dar problema o que gerou aí, né? Mas vamos pular, mas eu quero falar sobre cibersegurança, porque Eu ia chegar lá. cibersegurança na rede, porque eu acho que o que faltou, né? A nível global, e não quero entrar nessa pauta aí, eu acho que foi um pouco das potências, né, dos países se protegerem, né, pensarem no seu povo, para não dizer o seu negócio, o seu business, né, mas sim também, porque através de poder, né, nós temos uma Europa hoje que está desarmada, Sim. e uma Rússia ali sendo financiada por quem chegando ali, mas não é essa a pauta, mas a cibersegurança, nós precisamos prestar atenção, pois daqui a pouco a gente vai ser impactado, né, negativamente, né, e pode nos prejudicar aqui nos negócios. Então, o que o setor está fazendo, está olhando para a cibersegurança, Todeschini? Informação é poder, né, Vergani? Estamos aqui falando sobre o quê? Estamos falando sobre informação. Informação qualificada, né? Por exemplo, quer saber como é que está funcionando um poste limpo? O Alex pode dar o testemunho dele, gostaria depois ratificar aqui. E sobre essa questão da cibersegurança, uma palavra resume tudo. Investimento sempre é pouco. Tem que investir, tem que investir, tem que investir. Passa também pela questão hoje, por exemplo, das IAs. A gente vai também passar por essa questão das IAs, é um assunto que tem que trazer a pauta também, que implica também em cibersegurança. Que amanhã, né, vai ter um painel sobre isso, sobre IA. Artificial. Parabéns a todos aí, parabéns. Continua. Então, passa por tudo isso, porque o que vale hoje é a informação. Tá bem. Precisamos ouvir também, André, aqui, um pouquinho sobre LGPD, que esse setor também, né, como a Internet Sul está olhando para isso, você como especialista, eu estou já fazendo um fechamento, vamos passar um minutinho de cada um aí na sequência, já estamos em 53 minutos, a gente ia ficar aqui 2 horas com certeza, mas André, LGPD vindo já da cibersegurança, algo muito importante para o país. Fabiano, sem dúvida, e eu só vou dar alguns segundos assim de contexto, né? A própria Anatel,
ela vem enxergando o setor e a atividade de telecomunicações como algo muito maior do que era até ontem. Então, todas essas camadas que vocês conversaram, acho que eu até não tinha nem chegado, mas, enfim, essas camadas de serviços e infraestruturas e aplicativos e conteúdo, tudo isso hoje é o radar da Anatel. Ela entendeu que ela está numa visão que a comunicação é uma coisa só. E nós poderíamos realmente debater mais 2 horas só sobre esse tema aqui. Tanto Isso que nós aí é temos importante. Já vamos deixar muito- aberto aqui, é. presidente Fábio, assim, patrocinar aqui os nossos podcasts, aqui, porque eu acho que tem que falar sobre isso, André. É, Nós temos que promover isso. com certeza. Até não precisa ser nós aqui, pode ser qualquer podcast, né? Mas o Todeschini, quando esteve aqui agora falando na boa, disse, cara, a gente tem que apresentar isso pro Fábio. Disse, vai lá e apresenta para ter um podcast que seja mensal ou quinzenal. Tem que ter. Aqui a gente está preparado para fazer remoto com pessoas dos Estados Unidos, etc. A gente fez já eventos de cidades inteligentes pelo mundo, através daqui, China e Brasil, no caso, né? Então, uma pauta por mês, durante a pandemia se fez bastante na presidência do Alex, que eu lembro-me. Isso é muito importante, isso trazer esses conteúdos pontuais como LGPD, né, que a própria Andrea disse, a gente teria que ficar mais um tempinho aqui, cibersegurança, poste e tantos tudo. outros. Andrea, desculpe. Não, imagina, Fabiano, exatamente, são assuntos profundos, polêmicos. A Anatel vem passando por essa reforma. Neste momento, a agenda regulatória da Anatel é quase inviável de acompanhar. Isso não é dito por mim, isso é dito por assim grupos e responsáveis jurídicos, tanto das grandes operadoras como dos provedores, porque tem PGMC, tem a simplificação, tem a guilhotina, tem a cibersegurança, a infraestrutura crítica. Então, assim, é uma reforma tão profunda e tão delicada que vai modificar tanto a forma que o provedor vai ter que se estruturar, que eu vejo a Internet Sul com o papel mais fundamental do que nunca, principalmente com essa visão da diretoria como um todo, de que a Internet Sul, ela promove boas práticas. Então, ela vai ter que ampliar agora também o seu escopo para promover boas práticas em muito mais camadas, né? Não só naquelas que nós também estávamos mais habituados nas operações mais específicas do provedor. E a LGPD, ela tem um diferencial. A própria lei prevê e a regulamentação que a associação, que associações de modo geral, podem ser o ponto focal e central para algumas atividades de boas práticas. Então, é algo que a Internet Sul, do meu ponto de vista, poderia e deveria, e seria um golaço se promovesse, né, essas boas práticas em LGPD para os seus associados. Obrigado, André. Para a gente achar como é que a gente faz, é só entrar aí no Google. Vamos lá. Vamos fazer uma finalização agora. Começo aqui na minha esquerda aqui, Ivonei Lopes. Vamos lá, Ivonei. Finalizando aí, dizer que é uma honra, mais uma vez, estar com vocês, né? E o assunto de internet, né, eu acho que levaria mais tempo. Então, para quem gosta mesmo desse tema e para quem precisa de saber mais, eu acredito que essa iniciativa é interessante. O nosso diretor de marketing aí, que está presente, o Alex, já disse o quanto é importante, né, reservar esse espaço aqui, né, Alex, para fazer, inclusive, vídeos, né, depois ele vai falar a ideia dele em relação a isso, mas tem que ter uma consecutividade mesmo, nós temos que ter conteúdo, né, às vezes as pessoas que precisam de informação têm que ter informação, isso tem que estar dentro de um banco de dados, dentro de algo que ele possa pesquisar, assim como a gente faz hoje no YouTube, internet na forma geral, né? Busca alguma coisa de interesse, ora lá numa qualquer questão cotidiana de consertar alguma coisa, mas também para tocar os nossos negócios. Então, se não tiver conteúdo para oferecer, presidente, eu acho que é um golaço da Internet Sul aí, colocar conteúdo para cima das redes, tá ok? Então, esse é meu, como conselheiro já, né? Preciso reforçar isso aí. Então, gostaria de passar a palavra, então. Claro, vamos de Narciso agora fazer um fechamento. Obrigado pela visita aqui, Narciso. Muito obrigado pelo convite e reforçando um pouco das palavras da doutora Andrea, da importância da Internet Sul
nesse processo agora que passamos da camada de infraestrutura, a gente conectou as casas, estamos levando o serviço de internet lá. Agora vem realmente toda essa camada de aplicação. Todo esse universo que a gente tem hoje de dados, informações e tudo mais, nós temos como associação, sociedade civil, governo, organizar isso tudo, proteger os dados, proteger as pessoas das coisas ruins que pode ter esse processo como um todo e passar a ordenar antes que se crie o caos, como se a questão dos postes foi criado o caos, agora temos que ordenar isso, né? E para não chegar nesse ponto em relação a toda essa questão de cibersegurança, dados e tudo mais, temos que trabalhar agora cada vez mais. Tanto que a Associação da Internet Sul, nos seus eventos, tem como daqui para frente, inclusive amanhã já no nosso evento, a questão de IA, a questão de cibersegurança, esses assuntos vão ser pautas recorrentes dos nossos encontros, tanto o Internet Sul na Estrada, quanto do Link SP. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Valeu, Narciso. E aí, Todesca, como é que estamos? Obrigado pela presença aí. Você já é da casa aqui, né? Sou de Com esse sobrenome aí, Depois, até o nosso leitor facial ele passa, né? Acho que Depois essa cara de gringo aí. depois de um Giacomin, então melhor ainda. Eu gosto de polêmica, eu gosto de provocação, eu gosto de debate. A Andrea falou da Anatel, eu ia perguntar para ela, mas não vou. Se esse é o papel da Anatel, mas eu não vou te perguntar, André. Não vou te perguntar se seria esse o papel da Anatel, né? Então eu agradecer por esse tempo, por esse convívio com vocês. Fiz e estou fazendo grandes amigos aqui na Internet Sul. Acredito que esse trabalho voluntário, que eu acho que é importante a gente dizer, que muita gente não sabe. Tu é diretor, tu ganha. Você não ganha, tia. Eu me incomodo. Porque a gente tem que aí equalizar conhecimento, tem que saber administrar as emoções também de algumas pessoas, ou de alguns associados também, às vezes que são um pouco mais exaltados. Tem que ajudar a promover, às vezes, os que são mais tímidos também, né? Tem que estar sempre alinhado aí com a presidência também. A gente não pode deixar que a nossa vontade ou o nosso entendimento se sobressaia, porque existe uma direção, né? Então, eu acredito que sim. Eu agradecer, Vergani, aí e desejar cada vez mais sucesso para um cara que já tem muito sucesso, né? Então, parabéns Amém, e obrigado. amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, Todesca. Vamos fazer o fechamento com o presidente, né? Mas agora então com o Alex. Alex, obrigado pela visita aqui, né? O nosso homem dos eventos. Conclusões finais vossa aí. Já faz uma chamada para o Link SP, patrocinadores, etc. O Link SP a gente já conversou antes. Esse ano realmente promete ser um sucesso. Já temos todos os nossos estandes vendidos, reservados. Então até uma briga. Hoje tem muitos fornecedores nos procurando e 5 meses antes do evento a gente já não tem mais realmente espaço. Nossa, parabéns, isso é hein? um marco para nós. Muito bom. Mas eu quero fazer uma chamada muito importante que é realmente sobre todos esses projetos que a gente tem na Internet Sul. A gente tem o Link SP, que a gente está falando de um evento onde nós temos mais de 3 mil congressistas e dá trabalho porque ele é feito parte pela diretoria, parte pelo nosso executivo e também empresas contratadas. A gente tem o projeto do Poste Limpo, que querendo ou não, ele demanda muita energia. A gente tem ações que são feitas sobre LGPD também, né, doutora? E tantas outras aí que a gente faz. O Internet Sul na Estrada é um projeto onde a gente leva 4 eventos por ano pelo estado. E além de participarmos em muitos eventos pelo Brasil, termos pautas toda semana aparecendo junto com, que seja a Anatel, que seja com algum jornal, que seja com algum prefeito, como acontece em Porto Alegre. Então isso demanda energia. E eu sou empresário, minha empresa tem praticamente 30 mil assinantes, são 13 anos agora no próximo mês que a gente vai fechar, mas profissionalmente profissionalmente o lugar que eu mais cresci como realmente, né, foi a Internet Sul. Eu aprendi muito com os colegas, querendo ou não, são colegas com muito know-how, né, e estão fazendo um trabalho voluntariado aqui. E como é o ano de eleição, também faço o convite para que mais pessoas realmente entrem nesse mundo.
Porque por mais que seja um voluntariado, não tem dinheiro que pague o conhecimento e todo o know-how, conhecimento, tudo que acontece aqui, tudo que a gente ganha com esse espaço, não tem nada preço. que justifique, né? Que consiga fazer nos entregar de outra forma. Então, realmente, é sempre uma grande oportunidade e sei que tem muita gente aí que está esperando, que tem condições e poderia estar junto conosco aí, tocando esses projetos. Então, é um ano para a gente fazer esse chamado aí, presidente. Então, presidente Fábio, depois dessa fala do Alex, ficou menos difícil para ti, né? E vou levantar a bola no seguinte aspecto. Eu me lembro quando lembro de todos aqui que presidiram, né, as falas logo depois que assumiram, lembro do Alex, ele me fez aqui voltar, né, mas eu vou falar do Fábio, né, logo que, antes até de aceitar a missão, ele ligou, ele conversou, Vergani, sempre com aquela maestria dele, né, um gentleman, conselheiro, será que eu estou preparado? Será que eu vou conseguir? Fibra óptica. De brinde, fibra óptica, né, já de brinde, traz essa enchente ali, de meu Deus, né? E Fábio, tu tirou de letra, tu foste muito bem. Então faz o nosso fechamento hoje aqui da Internet Sul na Estrada, de Caxias do Sul aqui, nos estúdios da Xplay, associada aí da Internet Sul, né? No nosso Caxias Business. Muito obrigado pela presença e conclusões finais. Conselheiro, o prazer é todo meu de estar aqui no Caxias Business, participando aqui na Xplay e reforçar a importância da comunicação, a importância do trabalho que vocês fazem aqui. Eu sei muito bem, eu provenho da comunicação, eu provenho da informação e eu sei, e todos aqui sabem, né, que essa sempre foi uma bandeira que eu levantei desde que eu iniciei a minha trajetória na Internet Sul, da capacidade da informação com poder transformador. E o que a gente vive hoje, conselheiro e demais colegas aqui, é uma permanente necessidade de informação, permanente necessidade da informação correta por parte de toda a sociedade civil, por parte de todos os governantes, por parte de todo o setor. Por isso que eu saúdo muito este espaço aqui, porque este é o momento onde a gente se conecta com as pessoas, com os internautas, a gente tem essa condição de trabalhar da porta para fora. E esse é um grande amadurecimento que o setor de internet está fazendo e é um grande trabalho que a Internet Sul está promovendo isso a nível nacional, que é este trabalho da porta para fora, este trabalho de relacionamento da porta para fora. Então, gostaria de fazer essa ressalva importante aqui, conselheiro, e dizer que, puxa vida, nessa mesa aqui estão referências, pessoas extremamente importantes na minha vida, na minha trajetória, né? Todos vocês aqui, né? Saudação especialíssima para o meu conselheiro Ivonei, né? Foi a pessoa que me puxou para frente, né? Que me empurrou, né? Nunca esqueço, né, Ivonei, quando tu me disseste lá na Expo Inter que eu ia ser o vice-presidente e eu assustado lá e tu me empurrou e foi comigo e vamos. E assim como o conselheiro Alex também, né, foi outro formador aí, outra cria tua, né, conselheiro? Então, assim, fazer esse agradecimento importante e a minha trajetória dentro da Internet Sul, sempre foi uma trajetória de ouvir, né, de ouvir muito e de absorver o máximo as pessoas, né, e que eu procuro fazer com todos aqui, né, e quando o Paulinho citou ali a questão da governança, da gestão, Paulinho, que tu falou da diretoria da Internet Sul, exatamente isso que é o que a Internet Sul tem, é por isso que ela tem 27 anos, é porque a gente tem essa capacidade de respeito, de entendimento, mas acima de tudo, de muita colaboração e aprendizado mútuo. E agora também complementando as condições, as informações do conselheiro Alex aqui, é uma fala extremamente corretíssima, a Internet Sul é uma escola, né? A Internet Sul ela é intangível. Andréa me lembrava aqui, a diretora Andréa, sobre o planejamento estratégico, né? Sim. Quem não pensa o futuro, comenta sobre isso, é muito importante também. Sim, conselheiro, já estava dentro da linha, mas vou comentar sim. E só para finalizar aqui o que o conselheiro falou, a questão do aprendizado que a Internet Sul realmente é algo que nós não conseguimos
nós não teríamos este nível de aprendizado nas nossas empresas. E é como o conselheiro Ivonei diz, é muito difícil liderar líderes, é muito difícil liderar um colegiado. E é o que a Internet Sul te ensina ao longo do tempo, né? Mas leva um tempo para a gente chegar nessa maturidade. E com relação ao planejamento estratégico, gente, e passando essa informação para os internautas, é um momento importantíssimo para a Internet Sul. Vai ser um momento que, na próxima semana, próxima quinta e sexta-feira da semana que vem, lá em Nova Petrópolis, né, é onde a diretoria e o conselho da Internet Sul e convidados importantes estarão presentes, e a gente vai, de fato, pensar a Internet Sul, né, verificar como estamos e o que nós queremos dela para o setor, né, daqui para frente, para os próximos anos. Então, eu, particularmente, conselheiro Vergani, estou extremamente ansioso por esse momento. Né? É uma entrega que nós gostaríamos de ter feito. Tivemos a dificuldade do conselheiro Ivonei na pandemia, né? O conselheiro Alex também deu a sua contribuição, o ex-presidente deu a sua contribuição vitalíssima para a Internet Sul, né? Mas por questões de agenda e corridas e eventos e uma série de fatores, a gente não conseguiu emplacar essa na gestão dele. Mas o que faz a Internet Sul grande, importante e respeitadíssima no Brasil, né? Ela é extremamente respeitada no Brasil hoje, é por esta nossa capacidade de trabalhar em grupo e de respeito e aprendizado mútuo. Então, aqui nós não temos nenhum tipo de ego, aqui nós não temos nenhum tipo de estrela, aqui nós temos um colegiado que trabalha junto. Então, muito obrigado, conselheiro. Obrigado por estar aqui presente. Amanhã, Internet Sul na estrada, etapa Caxias do Sul. E muito obrigado a todos e um abraço especial para os internautas aí que estão nos ouvindo atentamente. Vergani, só um pequeno à parte, só. Deixar uma provocação para os teus podcasts aí. Chimia, o nosso homem da mesa, põe aqui o Caxias Business para fazer o fechamento. Deixar aí, uma provocação para o Caxias Business. Vamos lá. O nosso CPF hoje é digital, a nossa assinatura é digital, minha assinatura com uma caneta virou uma assinatura de certificado digital. E o eGov é uma coisa hoje presente em todas as áreas, né? Isso é cibersegurança também. Ah, muito bem. Porque existe uma coisa chamada impersonar, ou seja, se alguém pegar o teu certificado digital, essa pessoa é tu. Deixa essa provocação aí pro Caxias Business. Tá bem. Obrigado, Todeschini, obrigado, presidente Fábio, Alex, querida Andréa, querido Ivonei, querido Narciso. E assim termina esse podcast aqui, gigantesco, 71 minutos, seria 2 horas com certeza, 120 minutos. Desse que é o nosso tal de Caxias Business. Obrigado, até a próxima a todos vocês.